Oi, Raimundo Júnior aqui, bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu quero te explicar como você pode fazer o download do Camunda Tomcat Distribution, a distribuição Tomcat do Camunda, e já começar a trabalhar com Camunda e iniciar a modelagem e automatização dos seus processos aí na sua máquina, beleza? Então vamos lá. Aqui no meu browser eu vou digitar camunda.com/download. Nesse link eu já vou cair aqui direto no download do Camunda Platform 7. Aqui você pode ver que nós temos uma aba que é para o download do Desktop Modeler, que é o modelador de processos do Camunda. Nós temos outra aba aqui que é para fazer o download do Open Source Community Edition, que é a versão gratuita do Camunda 7. Ok? Lembrando que tem a nova versão do Camunda, né, que é o Camunda 8, só que o Camunda 8 não tem uma versão gratuita. Você tem formas de baixar o Camunda 8 e testar na sua máquina, mas você não pode subir nenhum projeto produtivo, né, em produção com o Camunda 8. Mas voltando aqui no nosso Camunda 7, que é o nosso foco aqui do curso, eu tenho aqui o Desktop Modeler, eu tenho o Open Source Community Edition, que é a plataforma do Camunda. Não confunda o modelador com a plataforma do Camunda. A plataforma do Camunda é o software que você faz o download e configura ele. Tem várias formas de instalar e configurar, né, o Camunda. Só que quando você inicia o software, ele abre um browser para você para que você possa acessar os recursos da plataforma de automatização de processos. Da plataforma que executa, na verdade, os processos automatizados, ok? Então, o modelador é uma aplicação desktop que você modela o processo e faz a publicação desse processo modelado e automatizado no Open Source Community Edition, a versão gratuita do Camunda 7, ou no Enterprise Edition. Essas duas abas aqui se referem ao Enterprise Edition, a versão licenciada. Aqui é um 30 dias de trial, você pode fazer o download aqui dessa versão Enterprise e testar por 30 dias. Em um outro vídeo eu vou te explicar como você pode fazer esse download e iniciar com o Camunda Enterprise Edition. E aqui nessa aba é um download para quem já é cliente Enterprise da Camunda. Então você vai cair num link aqui, ele vai pedir o seu usuário e senha de licenciamento. Então você vai digitar seu usuário e senha e vai ter acesso ao download das ferramentas licenciadas. E é isso, voltando aqui um pouquinho, vamos seguir aqui com o nosso foco da nossa aula, que é fazer o download do Open Source Community Edition para a versão Tomcat. Aqui você pode ver que nós já estamos na versão 7.18. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente a versão pode ter mudado, né? A gente pode estar numa nova versão, mas a forma de download é a mesma. Se mudar alguma coisa nos caminhos, eu regravo essa aula e você vai ter uma aula totalmente atualizada, tá? Só que se a versão, somente essa versão tiver mudado, não tem problema, você pode seguir aqui com essas mesmas recomendações. Então, voltando aqui, eu vou seguir aqui para baixo, né, rolar aqui para baixo, e ao invés de baixar aqui o Camunda Platform 7 Run, que é outra distribuição, né, do Camunda 7, eu vou aqui em Other Distributions, clico aqui, ele vai diretamente para o Distribution Type Tomcat. Então, é o tipo de distribuição Tomcat. Eu vou clicar aqui no Tomcat Zip. Quando eu clico, ele já começa a fazer o download aqui da aplicação do Camunda. Já fez o download aqui. No caso, eu vou clicar aqui, vou pedir para abrir esse download no meu Finder, aqui no macOS. Ele já abriu aqui para mim. Se você está no Windows, ele vai abrir também dessa forma para você. Eu tenho até aqui, né? Eu baixei outras duas versões aqui. Então, ele está até aqui marcando que é a segunda vez que eu baixo essa distribuição do Camunda 7.18, você pode ver que ele está aqui. Então eu vou copiar esse download que eu fiz, vou aqui para uma pastinha nova que eu vou criar, tá? Então aqui eu vou clicar com o botão direito aqui e criar um novo folder, Camunda, vou colocar aqui o curso Camunda 7.18, né? Que é a versão que a gente está agora, mas depois isso pode mudar, mas não tem problema. Vou dar um Paste Item, vou dar 2 cliques, o meu macOS vai fazer, né, a extração desse arquivo aqui para mim. Se você estiver no Windows, é só você clicar com o botão direito e pedir para extrair também, né? Aqui no meu Mac ele não está associado com nenhum aplicativo, mas se você tiver aí o 7-Zip, se você tiver
algum outro aplicativo aí no seu Windows, você pode clicar com o botão direito e pedir para extrair, que ele vai extrair a pastinha aqui dessa mesma forma. Aqui no Mac, eu vou clicar com o botão direito e pedir para ele abrir num novo terminal. Esse terminal é o mesmo Command do Windows. Então, se você for lá no Windows e digitar Command, você vai chegar nessa telinha aqui também, não nessa mesma telinha, porque essa aqui é do Mac, mas você vai chegar naquela telinha preta, onde você vai estar no mesmo diretório aqui do Camunda que você acabou de extrair. Aqui no Mac, se eu der um ls-la, e no Linux também, né, eu consigo ver os arquivos aqui do meu Camunda. No seu Windows aí você vai ter que digitar dir, né, e dar Enter. Aqui não vai funcionar, mas no seu Windows vai funcionar. Eu vou limpar a tela. E aqui, dando mais uma vez ls-la, você pode ver que eu tenho alguns arquivos aqui. shutdown-camunda.bat, shutdown-camunda.sh, start-camunda.bat e start-camunda.sh. Para eu iniciar a minha plataforma do Camunda 7.18 aqui na minha máquina, eu tenho que iniciar o start-camunda.sh aqui no meu MacBook e na distribuição e no seu computador, se você tiver um computador Linux. No Windows, você pode dar 2 cliques nesse arquivo aqui, lá no seu diretório. Então, voltando aqui, ó, se você abrir aqui no seu Windows e der 2 cliques nesse arquivo, ele deve abrir, né, uma telinha onde ele vai iniciar o Camunda Tomcat 7.18 para você. Aqui no meu Mac, eu vou digitar / e vou digitar start-camunda.sh e vou dar um Enter. Nesse momento, o meu Camunda já está sendo iniciado aqui. Se você clicar no camunda.bat, lá no start-camunda.bat, provavelmente vai acontecer a mesma coisa aqui. Ele vai abrir um browser para você no Welcome, tá, do Camunda, e a nossa plataforma vai ser iniciada. Pronto, já foi iniciada. Olha que legal. Aqui é a plataforma do Camunda. Se a gente der uma olhada aqui, ó, se eu clicar aqui em Cockpit, eu vou acessar o Cockpit. Eu já falei um pouquinho aqui das aplicações do Camunda, né? Elas são três, tá? Fiz o login aqui, vou dar um save. É a aplicação do Cockpit, a aplicação do Task List e a aplicação do Admin. Aqui no meu caso, eu instalei uma versão do 0 do Camunda Tomcat, então ele já baixou para mim o servidor, tá? Esse Tomcat é um servidor de aplicações. Se você entende um pouco de tecnologia, de desenvolvimento, você sabe que tem servidores de aplicações, né? Então esse é um tipo de servidor, o Tomcat, e ele tem as suas instalações, as suas configurações aqui, todas pré-definidas e já pré-configuradas dentro da sua pasta principal. Então você não precisa se preocupar, é só iniciar mesmo dessa forma como eu fiz aqui. Acessando o seu Camunda aqui, você tem que fazer o login, né? O login, mais uma vez, tem que ser com a senha, com o usuário demo e a senha demo. Clicando no botão login, você já tem acesso à sua plataforma, tá? Aqui eu estou no admin. No admin eu posso configurar usuários, criar grupos, associar usuários a grupos, trabalhar com autorizações, com alguns recursos do sistema, criar tenants. Tenants, só para explicar rapidamente, traduzindo, né, tenants do inglês para o português significa locatários. Na ideia do Camunda aqui, na verdade significa o quê? Que eu posso separar vários Camundas dependendo da minha região, ou, por exemplo, se eu tenho uma empresa e ela é muito grande, ela tem várias filiais e eu quero que cada filial só veja os seus processos sem que uma consiga ver os processos das outras, eu posso criar esses tenants, um tenant para cada filial. Dessa forma eu posso isolar os processos e esse é o conceito de tenants. Nós não vamos falar mais disso mais à frente, mas essa é a ideia, tá ok? Então aqui eu tenho um admin, aqui eu tenho um task list que serve para os usuários finais, né, para eles trabalharem nos formulários do processo. Esse aqui é um formulário real de um processo. Então esse task list é como se fosse o portal web do usuário final. Se você já viu aqueles portais de bancos digitais, aquele portal web, esse task list ele simula isso, mas numa pegada de lista de tarefas para processos. Então é aqui onde o usuário final vai interagir com o processo, colocar as informações, clicar no botão Submit, Complete, enfim, o task list é para o usuário final. E por fim o Cockpit, voltando aqui um pouquinho, é a aplicação do Camunda onde eu posso ver a saúde dos meus processos, onde eu vejo quantas instâncias estão executando, se tem incidentes abertos,
se tem tarefas atribuídas para grupos ou uma pessoa, enfim, eu tenho as definições do processo, definições de decisões, eu vou falar mais sobre regras de decisão, regras de negócio, né, as DMNs mais para frente. Enfim, aqui é onde eu listo os meus processos, vejo a saúde dos meus processos, quantas instâncias estão executando, eu consigo detalhar as instâncias dos processos, ok? Relembrando, instância do processo significa, se eu tenho uma instância do meu processo aqui, eu tenho uma execução desse processo ponta a ponta. Então você pode ver aqui, nesse momento, que eu tenho 3 instâncias, cada uma com as suas informações específicas, com seus IDs, nesse caso aqui, ó, Invoice Category, Travel Expenses. Se eu for colocar aqui para uma outra instância, por exemplo, aqui do Invoice Receipt, você vai ver que ele possivelmente terá outras informações aqui, ó, no Invoice Category, Travel Expenses, mesma coisa, mas eu tenho informações diferenciadas para cada instância. Então, uma instância é uma execução ponta a ponta de um processo. Nesse momento aqui eu estou no meio do meu processo, mas é só para você entender esse conceito. Então é isso que eu queria te trazer aqui, o Camunda Platform 7 na versão Tomcat, para que você possa aí começar a modelar os seus processos e automatizar os seus processos, ok? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Até mais.